A gente, nessa caminhada de pregador, e às vezes recebemos convite para estar pregando fora, mas quando eu prego aqui na igreja eu sinto um certo peso, eu sinto uma certa responsabilidade, que é a igreja que nós congregamos, a igreja que nos acolheu, e pelo púlpito também, né? O pastor Denilson, ele tem sido um instrumento de Deus aqui nessa igreja, a igreja tem aprendido, tem sido abençoada com ele, então a responsabilidade é muito grande quando nós temos a oportunidade de estar aqui pregando. Agradeço ao irmão Bento, que nos convidou para estar pregando aqui hoje, no culto da família, e alegro o nosso coração porque a Igreja Batista da Água Branca, ela não fica limitada só ao mês de maio, né, que é o mês da família, mas todo terceiro domingo do mês, a igreja tem esse privilégio de ter um culto voltado para a família. A igreja, há um tema que o Ministério de Família colocou para hoje, nós procuramos nos estar ligado, né, vivendo isso. Fala: lares transformados por Deus dão bom testemunho e fazem missões. E aí eu comecei a olhar para a palavra de Deus, e não tem como você pregar se não for a palavra de Deus, você trazer qualquer outro tipo de livro para o púlpito, de conhecimento, que não seja a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que conduz a nossa vida cada vez mais para junto do Pai. É a palavra de Deus que cada vez mais nos aproxima do Pai. Nós podemos ter qualquer outro tipo de literatura para nos ajudar no nosso conhecimento, mas nunca abandonar a palavra de Deus. E quando eu olhei para esse tema e eu fiquei pensando sobre família, a importância da família ser transformada por Deus e dar um bom testemunho, comecei a lembrar do que causou uma divisão entre judeus e samaritanos. Os irmãos sabem o que causou essa dificuldade de um aceitar o outro, um povo aceitar outro povo. Justamente está envolvido casamentos, famílias que foram diante dos judeus, foram famílias contaminadas, foram misturadas com outros povos, e isso causou uma diferença muito grande. Então, quando a gente pensa no tema de família transformadas por Deus, a gente vai olhar que o casamento, a família, ela precisa ser muito bem pensada. E aí você vai dizer: mas pastor, ainda há tempo? E eu quero te dizer, meu irmão, que ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas pastor, já estou na igreja há tantos anos, eu já entreguei a minha vida a Cristo, eu já fui batizado, faço parte do rol de membros da igreja. Mas será que o seu lar já foi transformado por Deus? Será que o seu lar já foi transformado por Deus? E você olha a história dos samaritanos, justamente o que acontece ali é que o reino do norte, ele é invadido pelos assírios, e o povo é levado, grande parte dos judeus, para o cativeiro babilônico, e o povo fica ali à mercê. Eles recebem alguns estrangeiros para revitalizar Israel. E ali há casamentos místicos. E aí, quando você volta um pouco mais atrás, você vai ver lá em Juízes 13, que os filisteus, eles usavam as mesmas táticas para se infiltrar no povo de Israel. Eles casavam com as mulheres, eles se infiltravam, casavam com mulheres que eram de Israel, e aí eles começavam a tentar atrapalhar a comunhão daquele povo com o nosso Senhor. E isso aconteceu com o povo samaritano. Eles foram justamente discriminados pelos judeus por causa desses casamentos mistos que aconteceu naquela época. E eu quero pensar com vocês nessa noite, o tema da minha mensagem dessa noite é marcas de um encontro com Cristo que transforma lares. Marcas de um encontro com Cristo que transforma lares. Eu quero pensar no Evangelho de João, no capítulo 4, um texto muito conhecido, da mulher samaritana,
que ter um encontro com Jesus. Aquela mulher tinha uma família, vocês sabiam? Se você olhar o texto, aquela mulher tinha uma família. Por mais que seria uma família, diante dos olhos de Cristo, vai ter um momento no texto que vai dizer: disseste bem, este não é seu marido, já tiveste 5 maridos e esse não é o seu marido. Mas aquela mulher tinha uma família com uma má formação. E aí a gente vai ver algumas marcas na vida dessa mulher, que muda toda a história da casa dela, que muda toda a história de um povo, marcas de um encontro com Cristo que transforma a laje. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 3 ao verso 30. Eu vou ler na minha versão, os irmãos acompanham. A minha versão é João Almeida, revista e corrigida, e os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era ali necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais eu tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Mas Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes: eu sou e que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o poço, a figura do poço para os judeus, ela era um lugar de encontros que marcaram para sempre a formação de uma nova família. Para os judeus, o poço ele tinha um simbolismo muito grande. Isaac, ele se apaixona por Rebeca junto a um poço, está registrado lá em Gênesis 24, do 10 a 27. Jacó se apaixona por Raquel também diante de um poço, está lá em Gênesis 29, de 1 a 14. E Moisés se encontra com Zípora, que está lá em Êxodo 2, 16 e 22. Então o poço era um local que ele tinha uma certa figura
para os judeus. Os judeus olhavam o poço justamente com essa perspectiva, local aonde marcou o encontro de formações de novas famílias. Talvez você vai dizer para mim, mas pastor, o que tem a ver isso? Sim, tem a ver. O Evangelho, ele é justamente formado de fatos que nos levam e nos apontam sempre para o que Deus tem de melhor para a minha família e para a sua família. A Bíblia, ela precisa ser olhada com algumas partes, como o pastor já pregou aqui, sobre a questão da história da Bíblia. E o poço, ele tem essa função. Os judeus, eles olham para o poço justamente nesse sentido. Marcas de uma família que foi formada ali diante de um poço. Encontros que formaram famílias. Talvez hoje, depois de tantos anos, você não teve um encontro com a sua esposa diante de um poço. Mas você teve um encontro com a sua esposa em algum local de trabalho, local de estudo, ou local de igreja, num ambiente de igreja, que marcou para sempre a constituição da sua família. Por exemplo, eu conheci a Vânia há 40 anos atrás numa escola técnica Visconde de Mauá. Olhei a Vânia assim e fiquei apaixonado. Marcas de um encontro. Irmão Dalton, não sei se lembra quando o irmão teve o primeiro encontro com a irmã Marilene? Que bom, né? Talvez nem todos tenham essa marca de um encontro, né, na sua vida, na sua mente. Mas foi marcada ali naquele poço, famílias que têm uma história muito grande e uma responsabilidade da formação do povo de Deus. E a gente olha justamente os judeus, olhando, né, esses encontros que marcaram a formação de muitas famílias. E para os samaritanos, o povo era uma figura da lei, no qual se acreditava que ali estivesse a vida, a água. Aquele poço constituía a água. E para os samaritanos, diferentemente dos judeus, eles olhavam para aquele poço de Jacó como uma esperança de vida, porque a água é vida. Mas, meus irmãos, eu quero pensar com vocês nessa noite em algumas marcas de um encontro com Cristo que transforma família, algumas marcas de um encontro com Cristo que transforma lares. E essa mulher, ela tem algumas experiências com Cristo que eu quero dividir com vocês nessa noite. A primeira, ela está lá no verso 7, no verso 8. Sabe, meus irmãos, ela questiona Jesus: como pode tu pedir água a uma mulher, e além de ser mulher, sou samaritana? A primeira marca, meus irmãos, de um encontro que transforma lares é que Jesus se desassocia dos costumes da época. Jesus se desassocia. Jesus deixa de lado os costumes da época. Não poderia falar com a mulher em público. O judeu não poderia falar com a mulher em público. O judeu não poderia se dirigir a uma mulher samaritana. Sabe, muitas das vezes nós repudiamos, como igreja, algumas famílias porque não professam a mesma fé que a nossa. Repudiamos algumas famílias porque não têm o mesmo credo religioso que o nosso. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes temos um vizinho que ele não professa a mesma fé que a nossa. Temos um parente mesmo, da nossa linhagem de parentes, que não fazem parte do nosso mesmo credo religioso. E nós repudiamos essas pessoas. Achamos que somos melhores do que elas. Mas sabe, meus irmãos, em nome de Jesus, igreja, nós precisamos entender isso como igreja de Cristo, como igreja que foi lavada e remida pelo Senhor. Essa graça, ela precisa ser alcançada às demais famílias. As famílias precisam ser alcançadas por essa graça. Eu tenho uma pessoa no meu local de trabalho ali, e ele é da Umbanda, ele já se declarou para mim, ele falou: pastor, eu sou umbandista. E ele passa toda vez lá na porta da loja, e ele fala: pastor, qual é a palavra de hoje? E a Vânia se irritou algumas vezes com essa atitude dele. A Vânia falava: Marquinhos, ele está debochando de você.
Eu falei, não, Vânia, deixa ele, vai ter um momento. E toda vez ele passa, meu irmão, de manhã e de tarde. Pastor, e ele fala alto, ele tem um tom de voz alta. Pastor, qual é a palavra de hoje? E a gente, né, recita um versículo para ele. E outro dia ele entra na loja. Pastor, hoje é meu aniversário. Eu falei, que bom, teu aniversário, meus parabéns. Eu falei, que Deus te abençoe. E ele começou a abrir o coração dele, irmão. Um lar que talvez para mim e para você nós devemos repudiar, mas um lar carente da graça e do amor de Deus. Um lar que precisa ter a marca de Cristo. E nós, como Jesus, precisamos nos desassociar dos nossos preconceitos. Nós, como Jesus, precisamos nos desassociar dos preceitos que às vezes os dogmas nos trazem, e a gente começa a afastar essas pessoas da presença de Cristo. Essa mulher, meus irmãos, ela tem essa oportunidade de ver o lar dela transformado, porque Jesus desassociou, ele desassociou, meus irmãos, os costumes dos judeus, o costume que havia naquele tempo, e ele começa justamente a ter um diálogo com aquela mulher. Jesus, ele vai trazer as boas novas, e as boas novas, meus irmãos, elas são endereçadas a todas as pessoas, a despeito da sua etnia, posição social, cultural ou pecados anteriormente cometidos. Jesus sabia que aquela mulher estava vivendo em pecado. Lucas, no seu evangelho, no capítulo 9, no verso 56, ele vai dizer: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Ele não veio para destruir as almas dos homens, irmãos. Quem destrói as almas dos homens, pasme vocês, muitas das vezes somos nós que somos igreja de Cristo. Muitas das vezes somos nós que privamos as pessoas de desfrutar da graça e do amor de Deus, de desfrutar da presença dEle. E aí, justamente, Lucas vai dizer isso, que Jesus, ele não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 20, vai dizer que com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Com sangue ele comprou, com sangue derramado na cruz, ele comprou todo tipo de pessoas, mas independente de qualquer coisa, Cristo está disposto a salvar as pessoas e não a destruir. Então Jesus, a primeira marca que essa mulher recebe para ter a sua vida e a sua casa transformada é ver Jesus se desassociando dos costumes da época. Mas existe uma segunda marca que está lá no verso 10 e no verso 11. Jesus pede água àquela mulher. Jesus provoca a sede daquela mulher. Ele se interessa justamente pela sede, pela água, pelo um copo d'água. Para o judeu, da água a quem tem sede significa acolher a pessoa. Jesus afirmou ser o Messias, somente ele é capaz de satisfazer o desejo da alma de alguém. Ao dizer que poderia dar água viva que saciava para sempre a sede de uma pessoa em relação a Deus, ela não enxergava além do balde da corda e da profundidade do poço. Aquele poço, segundo as informações, aquele poço tinha 30 metros de profundidade. E Jesus fala que ele teria água viva, e ela olha para Jesus e vê Jesus simplesmente sem nenhum tipo de balde, nem corda, e ela fala: como você vai tirar água desse poço, um poço tão profundo, um poço com 30 metros? E Jesus vai dizer justamente isso para ela: se conhecesse aquele que te pede água, seria diferente. Para o judeu, pedir um copo d'água, pedir água, é pedir para ser aceito. Jesus, a marca que ele tem, a segunda marca que ele tem com essa mulher: primeiro, ele se desassocia dos conceitos, dos preconceitos daquele povo. A segunda, ele pede água àquela mulher, e ele quer dizer justamente para ela: olha, me aceite, me receba em sua vida. Sabe, meus irmãos, a segunda marca que eu vejo nesse texto que essa mulher tem com essa experiência com Cristo é isso: ela precisa abrir o coração para Cristo. Essa mulher tem uma atitude, a mesma atitude de Nicodemos, quando Jesus fala para ele: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo.
E ele vai dizer o que para Jesus? Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. O novo nascimento em Cristo Jesus, o que ele fala para aquela mulher é o mesmo que ele fala praticamente para Nicodemos. Se tu beber da minha água, a água viva, que jorra para sempre, jamais você terá sede. Sabe, meus irmãos, a marca que Cristo quer deixar para que as famílias, os lares experimentem esse novo nascimento, essa água viva, é justamente isso, é crer que Jesus ele tem esse poder de fazer mudança na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. Agora aqui nós cantamos, nós vimos a família cantando verdades explícitas na Bíblia, que a gente precisa acreditar. A dificuldade, muitas das vezes, é que eu e você passamos, às vezes, por dificuldade na nossa família. Nós não experimentamos marcas de Cristo na nossa casa. Sabe, meus irmãos, quando Jesus fala que Ele é água que jorra, água que dá vida, e essa água, quando ela jorra e quando ela dá vida, ela muda o meu ser, ela muda o meu caráter. Às vezes nós vemos lares com algumas dificuldades, meus irmãos, porque não há no meio do casamento algo chamado abnegação. Se eu abnegar, se alguém quiser seguir a mim, o que tem que fazer? Tome a sua cruz a cada dia o quê? E siga-me. Siga-me, meu irmão. Quando nós entendemos isso, que Jesus é a água viva que jorra para sempre, a minha vida vai ser diferente, o meu relacionamento vai ser diferente. Não, porque eu tenho, porque eu sou, porque eu faço, porque o dinheiro é meu, porque o carro é meu. Em nome de Jesus, meus irmãos, você ainda não experimentou da água que jorra para sempre, a água viva. Sabe por quê? Porque o seu eu está em confronto com a vontade de Cristo na sua casa e na sua vida. O seu eu, ele está em confronto para aquilo que Cristo quer fazer na sua casa e na sua vida. Essa mulher, ela não entendeu justamente. Ela olhou para o poço, ela olhou para a dificuldade de tirar água daquele poço. E Jesus fala para ela, olha, se tu beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, porque a minha água, ela jorra vida, ela transforma, ela sacia a sede, ela complementa todo o vazio que há no teu coração. Será que alguém aqui nessa noite, alguma família está com vazio no coração? Meus irmãos, olha o que o Espírito fala à igreja, olha o que o Espírito fala à igreja. Às vezes o vazio que está dentro de nós, meus irmãos, da nossa casa, da nossa família, na nossa vida, é porque nós não estamos bebendo da água viva que é Jesus Cristo. Nós estamos bebendo de qualquer outro tipo de água, de qualquer outro tipo de ajuda. Ajuda! Como os crentes de Jesus Cristo hoje estão terceirizando a fé. Como os crentes estão terceirizando a fé. Não, pastor, eu estou escutando, eu acompanho o pastor tal, na sintonia tal, eu li o livro de ajuda tal. Meus irmãos, isso é terceirizar a fé. Sabe por quê? O véu que separava, ele foi rasgado, meu irmão. Nós temos um livre acesso ao Pai. Nós precisamos beber dessa água viva que é Jesus Cristo. A marca de um encontro com Cristo é isso, é beber da água viva, viva. Igreja estagnada, igreja parada, porque não estão bebendo da água viva que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Meus irmãos, como eu tenho pedido a Deus, Senhor, esvazia-me de mim mesmo e enche-me, Deus, cada vez mais de Ti. Eu preciso ter sede de Cristo na minha vida. Eu preciso ter sede de Cristo. Eu preciso beber dessa água viva que Ele faz dizer para essa mulher: olha, se tu beber dessa água, jamais você terá sede. Jamais terá sede. Ele quer dizer isso. É uma marca, é a segunda marca que a gente vê que essa mulher tem sua vida transformada, que essa mulher tem o seu lar transformado, um povo transformado, porque ela teve essa segunda marca. Mas existe uma terceira marca, que está lá no verso 12 ao verso 15.
Beber da fonte de Cristo, meus irmãos, tem valor eterno. O poço de Jacó não havia nascente, era um reservatório de água de chuva e de orvalho. Ele não tinha vida própria, aquele poço. Aquele poço dependia da água da chuva, da água do orvalho. Ele vai dizer isso. Jesus é a água viva, não é a água dada lá no passado, que fica estagnada, impura, mas ela jorra constantemente. Mobs é fonte artesiana. Jesus, ele cumpre, meus irmãos, as promessas messiânicas. Lá em Isaías, no capítulo 12, no verso 3, Isaías vai dizer: e vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Vou repetir, Isaías 12, verso 3. E vós com tristeza, meus irmãos, com dor? Não, o texto fala com alegria. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Jesus, ele fala para aquela mulher justamente uma promessa que já havia sido dita ao povo, que aquele que beber da água dele, que ele der, ele vai justamente tirar água com alegria. Sabe, meus irmãos, muitas funções espirituais, elas se assemelham às funções físicas. Nosso corpo sente fome e sede. O mesmo acontece com a nossa alma. A diferença é que a nossa alma precisa de comida e bebida espiritual. E só onde você vai encontrar bebida e comida espiritual é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Se não for pela palavra de Deus, você não vai encontrar nem comida, nem bebida, que a sua alma tanto sacia, tanto tem sede espiritual, só através da palavra de Deus. Será que você tem buscado, através da palavra de Deus, aquilo que sua alma anseia, aquilo que você tem sede, aquilo que você tem fome? Fome espiritual, fome espiritual. Uma quarta marca que eu vejo de um encontro que transforma para sempre a vida dessa mulher, e ela testemunha, e ela faz missões através desse encontro, dessa marca com Cristo, está lá no verso 16 ao verso 19, e aí chega o ponto central do texto, 16 e 19, quando Jesus pergunta para ela: chama o teu marido, e ela vai dizer justamente isso: eu não tenho marido, esse que vive contigo não é teu marido. Meus irmãos, nunca é possível a fé sem primeiro haver o arrependimento. Jesus fala para ela que ele é a água da vida, ele é a água que ele der vai dar vida, e vida com abundância. Mas Jesus toca num ponto que aquela mulher, talvez devia ser o motivo que ela não ia tirar água do poço juntamente com as outras mulheres, que normalmente o povo, as mulheres iam retirar água do poço de manhã ou de tarde. Aquela mulher vai justamente ao meio-dia, sozinha. Aquela mulher tinha uma situação na vida dela, uma situação moral na vida dela. Aquela mulher vivia com um homem, a família dela estava justamente num ponto ruim, porque ela vivia com uma pessoa que não era o marido dela. Jesus vai dizer: disseste bem, esse com quem tu vive agora não é teu marido, disseste a verdade. E aquela mulher, talvez na sua solidão, na sua sede espiritual, na sua escassez de ter um ouvido, de ter um ombro, de ter um aconselhamento, aquela mulher vai justamente ao meio-dia tirar a água daquele poço, aonde ela não poderia ser vista por ninguém, aonde ela não poderia ter a companhia de ninguém. E Jesus vai justamente dizer para ela isso: dizeste bem. Cristo veio, meus irmãos, para mudarmos interiormente, capacitarmos a lidar com os problemas de acordo com as perspectivas de Deus. Os 5 maridos que aquela mulher, os historiadores vão dizer que recordam os deuses estrangeiros que os samaritanos adoravam na época em que eles começaram a existir como povo. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, do 24 ao 25. Eles vão dizer isso, que esses 5 maridos daquela mulher representavam alguns deuses que eles serviram quando começaram a existir como povo. E Jesus vai dizer justamente isso para ela: olha,
esse com quem você vive hoje não é teu marido, você precisa se consertar. A marca, meus irmãos, a quarta marca é justamente essa: nunca é possível a fé sem primeiro haver o arrependimento. Jesus coloca praticamente aquela mulher diante de uma situação que ela precisaria resolver na vida dela, algo que ela estava acostumada com, uma situação que estava fazendo mal, ela estava tendo uma má formação familiar. Jesus diz para ela, e aquela mulher, ela, como sempre, as pessoas às vezes tentam fugir da realidade da sua vida, do pecado que às vezes você vive, e aquela mulher leva Jesus para um campo teológico, e ela começa a perguntar sobre adoração. E Jesus, meus irmãos, Jesus é muito sábio, Jesus é muito prático, Jesus ele é muito didático. Aquela mulher vai abordar Jesus justamente na questão da adoração, e ela chega para Jesus, ela argumenta a questão do marido. Jesus fala para ela, disseste bem, esse não sou teu marido. Aí ela muda de assunto. Ela justamente vai para uma área teológica, e ela começa a questionar Jesus sobre a questão da adoração, ou no Monte Gerizim, ou Israel. Jesus vai dizer para ela o seguinte, em resumo, olha, nem lá, nem cá. O que vai fazer diferença na tua adoração é o teu modo de viver. O adorador, o estilo de vida que você vive, a prática de vida que vai fazer diferença na sua vida. Não é o local, não é na Igreja Batista da Água Branca ou na PIB de Bangu, não. Independente, ou no banheiro da minha casa, é a maneira como eu vivo diante do Deus vivo, diante do Deus que jorra água viva, meus irmãos. O grande problema que a gente vive hoje, meus irmãos, é a síndrome da maioria. E eu já preguei aqui sobre isso, que a maioria nem sempre é a direção divina. Nós precisamos olhar para Cristo e perguntar a Ele, Senhor, como está a minha vida diante de Ti? Ele vai dizer para ela, olha, não é no Monte Gerizim, nem no monte, nem em Israel, adoração. O que vai fazer diferença é em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É como você estar diante de Deus. E aí eu olho para Isaías no capítulo 1, quando Isaías vai dizer, os bois conhecem os seus donos. Aquele povo chega diante de Deus ali e de uma maneira totalmente errada, de uma maneira que estavam vivendo uma vida distante daquilo que Deus queria para a vida deles. E o texto vai dizer, irmão Dalton, que eles estavam doentes desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sabe, às vezes nós estamos olhando para a multidão, mas talvez a multidão esteja doente, como Isaías vai dizer. Isaías vai dizer isso lá no capítulo 1. Estão doentes, da ponta dos pés até o alto da cabeça. O que importa que Jesus fala para aquela mulher é isso, olha, cuidado, não se prenda ao local onde vai haver adoração, onde é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração está no teu coração. Jesus aponta para ela, você precisa, indiretamente, você precisa resolver a tua situação, dessa pessoa que você vive. A adoração vai depender muito mais do teu estilo de vida. Sabe, meus irmãos, a adoração, lá no 20, 24, quando ela faz essa pergunta a Jesus, no versículo 20 a 24, ela não vem de hereditariedade, nem do ambiente, ela nasce no Espírito pela fé em Jesus Cristo. O lugar de adoração não é tão importante quanto a atitude do adorador. No verso 22, ele vai dizer, a salvação vem de origem judaica, mas a preposição indica origem quanto a sua origem histórica. A salvação veio dos judeus. Jesus era judeu. É isso que ele quer dizer. Não que venha dos judeus, mas porque Jesus é da origem histórica. Existe ainda, meus irmãos, uma sexta marca que vai dizer lá no verso 26 e 30, aquela mulher, ela tem um desejo de testemunhar. Aquela mulher entende que ela está diante do próprio Cristo. Ela vai dizer, tens falado tudo que eu tenho vivido. E Cristo revela quem Ele é. No verso 28, ele veio, ela vai ao poço carregando um pote de água.
Mas quando ele a despede, ela deixa o pote para trás e levou com ela a fonte de água viva com ela. E ela vai dizer no verso 29, vejo um homem, não mais um judeu, mas vejo um homem. Ela não chama mais Jesus de um judeu, como no início do texto. Ela fala, olha, há um homem que fala tudo que eu tenho vivido. Ela já não se dirige mais a Jesus como judeu. Ela começa a olhar Jesus já como filho do homem, aquele que veio para salvar, aquele que veio para transformar, aquele que veio justamente trazer vida àquele lar, àquela família. E no verso 30, eles saiam e foram ter com ele. Aquela mulher, meus irmãos, ela teve algumas marcas de um encontro com Cristo que transformou por completo a sua família. Aquela mulher teve algumas marcas com Cristo que ela testemunhou daquele encontro que ela teve com Cristo. E aquela mulher, através dessas marcas com Cristo, aquela mulher começa a fazer missões, aquela mulher começa a anunciar. Aquele povo que antes odiava os judeus, aquele povo que antes eram marginalizados pelos judeus, eram excluídos pelos judeus, aquela mulher, através dessas marcas, essa mulher leva novas famílias aos pés de Cristo, novas vidas aos pés de Cristo, e essa mulher faz missões. Eu quero concluir, lá no verso 39, desse mesmo capítulo 4, vai dizer, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. No verso 39, meus irmãos, muitos dos samaritanos daquela cidade, eles creram nele, em Cristo, pela palavra da mulher que testificou. No 42, eles vão dizer, do mesmo capítulo 4, no verso 42, eles vão dizer, e diziam à mulher, já não pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aquele povo começa a reconhecer que Cristo é o Salvador do mundo, mas através de uma marca, de marcas, que aquela mulher teve um encontro com Cristo, marcas que mudaram para sempre a sua casa. Aquela mulher começa a testemunhar do amor de Cristo, o que Cristo fez na vida dela, e ela começa a levar outras pessoas aos pés de Cristo. Sabe, meus irmãos, através da marca de um encontro com Cristo, essa mulher mudou a história da sua família e toda a história de um povo. Sejamos homens, mulheres, marcados de um encontro com Cristo para mudar nossa família, nosso bairro, cidade, estado, país e mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude como família a termos encontros, marcas com Cristo, para que a nossa família possa testemunhar do amor de Deus, para que a nossa família possa viver um verdadeiro evangelho comprometido com os princípios do reino. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor repouse sobre cada casa, cada família aqui, a sua graça e o seu amor. Amém.